Eu sou a Samira Larcon, tenho 32 anos, sou casada, tenho uma filha e sou terapeuta holística SNT. Eu tive uma infância muito feliz, porém os meus pais se separaram na minha adolescência e isso nos causou muita tristeza, porque foram alguns anos de muitas turbulências. E logo após 3 anos a minha mãe veio adoecer, uma doença muito triste, que a levou em 2012. Foi um momento muito difícil para nós, né? Para mim, para o meu irmão, para o meu pai, para toda a família. E isso foi devastador para a nossa família, mas nós superamos. Diante de várias dificuldades que nós passamos, nós conseguimos superar. Juntos, nós conseguimos superar. Eu sempre tive um sonho, que era me casar. E eu sempre pedi para Deus um príncipe encantado. E Ele me deu esse príncipe encantado. Eu realizei o meu sonho, eu casei, tive um casamento lindo, casamento dos meus sonhos. E tenho um marido maravilhoso, amigo, companheiro, que sempre esteve ao meu lado, me apoiando e me ajudando sempre nas minhas dificuldades. Nós resolvemos, com 2 anos de casado, um pouco menos de 2 anos de casados, que nós iríamos ter o nosso primeiro filho. E eu falei, Deus, posso te fazer um pedido? E eu pedi para que Ele me desse uma menina, para que eu pudesse viver com essa menina o que eu não pude viver com a minha mãe. E Ele nos deu a nossa menina, a Laura, uma criança cheia de energia, cheia de luz, uma alegria constante e muito sapeca. Eu comecei a sentir os primeiros sintomas da depressão logo após o nascimento da Laura, e eu sentia que alguma coisa estava diferente, porque onde era para ser tudo alegria, tudo felicidade, para mim era tristeza, era um peso. E muitas vezes eu olhei para minha filha e eu fazia pergunta para mim mesma, o que eu fui fazer da minha vida? E quando eu percebi que eu fazia essa pergunta para mim, eu vi que não estava certo, que alguma coisa de errado estava acontecendo comigo. E eu lembro que muitas vezes eu chorava quando eu estava sozinha com ela e eu dizia, meu Deus, eu tô com essa criança em casa, eu poderia estar na rua trabalhando, eu poderia estar indo em busca dos meus sonhos, e eu resolvi ter um filho nessa altura do campeonato. Então, eu fui pedir ajuda. Conversei com uma pessoa muito especial que também tinha passado pela depressão e eu contei o que estava acontecendo. Ela sabiamente disse, Samira, procura ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha, porque era isso que eu sentia. Eu tinha medo, eu tinha vergonha, porque na minha cabeça passava assim, como que uma pessoa que tem tudo, uma pessoa que realizou todos os seus sonhos, tem depressão? Então eu mesma não me aceitava, eu mesma não aceitava que eu poderia estar com essa doença. E eu tomei coragem após 2 semanas e eu conversei com meu esposo, eu disse o que estava acontecendo, ele me apoiou como sempre e nós fomos em busca de ajuda médica, aí iniciou os tratamentos e eu fui diagnosticada com depressão pós-parto. Nós iniciamos os tratamentos que foram pedidos, nós fizemos também tratamento com psicólogo, mas eu sentia que eu precisava de mais. E eu comecei a perceber porque os meus pensamentos, eles começavam a oscilar muito, até que eu comecei a pensar em suicídio.
Por 3 vezes eu pensei em suicídio. Eu olhava para minha família, eu olhava para minha vida e para mim ainda eu não estava satisfeita, eu não estava feliz. E por várias vezes eu achava que a melhor solução era tirar a minha própria vida, para que eles fossem felizes. Então nós fomos em busca de ajuda novamente e aí eu fui diagnosticada mais uma vez com depressão suicida. Nós trocamos o medicamento e eu sentia que eu ainda precisava de mais, que eu ainda precisava de mais ajuda. Foi quando eu fui para um acampamento de oração para mulheres. Quando eu cheguei nesse acampamento, eu disse a ele assim, que se ainda eu merecesse viver e que se eu tinha um propósito nessa vida, que ele me desse naquele dia, que as respostas viessem naquele dia, porque era a última chance que eu estava dando a mim mesma. E no primeiro dia, eu tive uma experiência maravilhosa, que foi a minha mãe me pedindo perdão e eu a perdoando. E também pedindo perdão a ela. E eu pude sentir que naquele lugar eu iria receber a cura que eu tanto esperava. E eu recebi. E eu fui curada. A terapia entrou na minha vida de uma forma drástica. Eu não tinha buscado, ela veio até mim. Quando eu recebi a cura, eu sabia que eu precisava de mais, porque eu sempre fui em busca de mais. E um dia eu cheguei em casa e a minha madrinha estava sentada no sofá da minha casa e ela disse: hoje nós vamos conversar. E foi ali que nós começamos a nossa primeira sessão de terapia. E foi aí que eu descobri esse mundo da terapia, do qual hoje eu sou muito apaixonada. Após o período das sessões de terapia, a minha terapeuta, ela disse assim para mim: você vai para o Nefesh. E eu: o que é isso? O que é Nefesh? Ela: não importa o que é Nefesh, você vai para o Nefesh e lá você vai descobrir. E foi uma das experiências mais fantásticas que eu pude ter na minha vida. E foi lá que eu descobri o como eu posso resignificar a minha vida, o como eu posso alcançar os meus sonhos e ser quem eu quiser ser. Nefesh, ele veio para transformar literalmente a minha vida. E foi lá que eu aprendi, cada um tem a sua verdade e que cada um tem a sua forma de viver e a sua forma de fazer as coisas. E quando eu aprendi e compreendi isso, as coisas ficaram mais leves. E eu percebi que o Nefesh, não só em relação com o outro, mas em relação com você mesmo. Porque Nefesh significa o quê? Você melhor. E foi através do Nefesh que hoje eu me sinto melhor. Através da terapia, eu percebi o quanto eu poderia ser cada dia melhor. Os problemas, eles existem e sempre vão existir. Só que a gente consegue enxergá-los de uma forma diferente e saber que cada um tem a sua verdade, saber que sempre o que está acontecendo na vida do outro, que reflete a você, não é problema seu, é problema dele. Olhar as pessoas com os outros olhos, sem julgamento. E também aprendi a conviver com as pessoas, a conviver com os amigos, conviver com a família, conviver com os problemas do dia a dia, a conviver com tudo que está à nossa volta e aprender a olhar com um olho mais amplificado e com mais amor. Porque nós estamos condicionados a sempre olhar de formas como? De julgamentos. E com a terapia eu pude resignificar os 12 pilares da minha vida
e transformá-los de uma forma mais leve e mais pura, para poder conseguir viver de uma forma melhor e mais alegre. Terapia é libertador. Então eu te convido, se você tem depressão, sofre de ansiedade, fobias, vícios, a também conhecer a terapia SNT e dar um novo sentido à sua vida, assim como eu dei a minha, e receber a cura, porque todos nós merecemos viver livres.